Vamos então, irmãos, para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu vou, antes de começar, fazer uma dinâmica. A professora está de férias, só da sala de aula, né? Os alunos estão de férias. Bom, eu vou falar hoje sobre um livro muito conhecido da Bíblia e acho que é o segundo livro meu preferido, né? Que é o livro de Provérbios. É um livro assim de muita sabedoria. É um livro que fala muito, né? Toda vez que não sei quantos aqui já se desafiaram a ler o livro de Provérbios. Então eu aconselho. Está lendo o livro de Provérbios? Glória a Deus, irmão, muito bem. Então, o livro de Provérbios, você não sabe assim de que lado que você está apanhando. Você só sabe que você está apanhando, né? E você fala, Senhor, o que é isso? Mas é uma surra que a gente gosta, sabe? Porque é algo que realmente mexe por dentro. Então, eu desafio. Quem ainda não leu o livro de Provérbios por completo, leia, porque assim é maravilhoso. Então, primeiro eu vou passar aqui umas frases, né? Eu gostaria que... Marta, você me ajuda? Vou até virar de costas para ninguém ficar lendo, né? Você vai pegar uma frase aleatória, tá? Pode pegar, não é obrigado a participar, mas eu aconselho, né? Porque é sempre bom a gente participar. O irmão Larison pode descer, não disfarça não. Já dá o dele aqui, Marley. Oi? Não, irmão. Olha, eu tenho muita fé, irmão. Eu trouxe 12. Olha aí. Vai sobrar. Se brincar, dá quase 2 para cada um. Isso. A Marley vai pegar o dela. O pastor... Aí. Eu vou pegar um também para não dizer assim que né, irmão só trouxe pra gente, não participa, né? Eu já vou ler a minha, tá? Vou começar. São frases todas entre aspas, né? Porque são frases que não são nossas, mas que talvez a gente use. Eu já sei. Essa é a minha. Eu já sei. Quiser fazer uma entonação e uma, né? Não é? Faz aí. Marley, qual que é a sua? Você que vem criança, né? Eu já sei. Eu já sei, mãe. Fala. O meu não preciso que ninguém me corrija. Irmã, pegou? Não quis pegar? Irmã Ana também não? Irmã Sandra? Não sou orgulhosa. Só não abaixo a cabeça para ninguém. Irmão? Esse é o seu jeito, né, irmão? Irmã? Se me tratou assim, vai ouvir também. Muito bem, irmã, hein? Caio? Sempre fiz assim. Irmã? Eu só falei a verdade. Só a verdade. Larissa? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga minhas contas, né? Vocês conhecem alguém que fala ou vive assim? Lembraram de alguém? Provavelmente a gente lembra sim, né, de alguém, mas porque muitas vezes a gente, quando a gente ouve ou lê alguma coisa, a gente fala, isso aqui é para fulano, porque nós somos muito rápidos assim para ver no outro, né? Mas agora eu trouxe aqui outra coisa. Cadê a tampinha? Pastor, tem uma frase aqui para o Senhor pegar. O pastor vai ser o último para fechar. Pode ler, pastor. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu não quero. É que eu quero que você participe. Eu vou dar para você, eu vou explicar. Tá, então como eu estava dizendo, essas frases que a gente leu aqui, são frases que a gente já ouviu ou a gente lembra de alguém. E muitas vezes a gente lembra mais de alguém do que... né? Então... esse outro aqui que eu trouxe nessa caixa vai mostrar
esse estudo que eu trouxe hoje, quem que precisa? Quem mais que precisa ouvir e aprender sobre esse estudo? Começar por mim também. Não deixa o colega me ver, tá? Eita Deus, né? Fala, Jesus. O Caio já viu? Eu vou passar aqui para minha mãe. Ah, tá. Não, mas pode abrir em Provérbios 1. Nós vamos ler do 1 ao 7. É engraçado as risadinhas. Não tinha nada para pegar, irmão, só no final. Só olha. Amém? Todos viram quem que é a pessoa que precisará ouvir esse estudo? Porque o livro de Provérbios, ele é muito interessante, porque quando a gente vai lendo ele, a gente sempre lembra de alguém, né, que precisaria ler aquilo, ou ouvir aquilo. E ele acaba mostrando para nós que é a gente que está precisando, né? Então, por isso que o título, o pastor quiser já ouvir ou depois eu passo, Provérbios, a surra bíblica que produz sabedoria. Então, uma surra. Toda vez que eu leio o livro de Provérbios, eu saio toda tonta, toda cheia de hematomas, né? Mas é uma surra que me produz sabedoria, porque eu vejo assim o quanto que eu estou longe daquilo que Deus espera de mim, né? Então, vamos abrir o nosso texto base, é Provérbios 1, de 1 a 7. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Pai amado, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Como a Tua palavra diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então que nós possamos ter esse temor dentro de nós, essa reverência, esse respeito ao Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é santo, todo-poderoso, Pai. Venha produzir em nós, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, os frutos, ó Pai, do Espírito. Deus, nós nos colocamos em Tua dependência, ó Pai, em Tua presença, e queremos ser moldados pelo Senhor. O Senhor conhece o nosso interior muito mais do que nós mesmos, ó Pai. Então venha nos ajudar, ó Deus, a enxergarmos também e nos fortaleça, Senhor, que a Tua graça nos dê força e poder, para que nós consigamos, ó Deus, mudar, que nós consigamos ver, ó Deus, em nós mesmos as nossas falhas e desejemos essa mudança de todo o nosso coração. Coloco este momento em Tuas mãos e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, o livro de Provérbios é aquele livro que não passa a mão na cabeça de ninguém. Então, se você não quer um livro assim, não quer ser confrontado, não leia o livro de Provérbios.
porque ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Então, assim, tem muitos textos na Bíblia que a gente lê, ou que a gente ouve, e a gente sempre fica pensando assim, poxa, fulano precisava ver isso, fulano precisava ouvir isso, fulano precisava estar aqui, né? Só que Provérbios não, ele traz você ali, você acaba sendo o centro ali do que precisa ouvir, né? A Provérbios acaba com essa nossa mania de querer transferir para o outro aquilo que a gente quer que seria para nós, a gente joga para o outro. Então, primeiro, Provérbios fala sobre a língua, né? E aí quando a gente lê lá, quando fala em Provérbios sobre a língua, a gente percebe que a gente fala demais, né? Quando a gente lê lá sobre o orgulho, a gente descobre que nós não aceitamos correção. Quando nós lemos sobre preguiça, nós lembramos das coisas que nós estamos adiando, procrastinando, né? Procrastinar, deixar para depois aquilo que você poderia já fazer. Eu sou campeã de procrastinação. Tem muita coisa que eu planejo, falo, vou fazer, e não, né? Aí chega esse período de férias, eu falo, agora aquele negocinho eu vou fazer. Aí vem, descansar, né? Tô muito cansada, trabalhei muito, aquela coisa, né? Nós lemos em Provérbios sobre fofoca e nós começamos a lembrar de conversas que talvez nós não deveríamos estar na roda daquelas conversas. Nós lemos sobre dinheiro, amizade, casamento, disciplina, raiva, inveja. Olha quantos assuntos que nós podemos ler no livro de Provérbios, né? E quando nós percebemos, a gente fala, isso é para mim. Deus escreveu esse livro para mim. Deus usou, né, Salomão e outros para escrever esse livro para mim, porque eu estou aqui, tudo para mim, né? Então a gente começa a ter essa percepção. E daí, só que tem uma diferença. Essa surra que nós levamos do livro de Provérbios não é uma surra para nos destruir. Pelo contrário, é uma surra para nos construir, né? Para que a gente perceba, para que a gente seja transformado, porque sem o confronto não há transformação, né? Se a gente só ouve aquilo que a gente gosta, a gente não cresce. Porque todos nós precisamos mudar. Todos nós estamos num processo de santificação enquanto nós estivermos aqui na Terra, né? Então, se tudo que você faz, se tudo que você fala, você só ouve muito bem, parabéns, está errado, alguma coisa está errada. Porque nenhum de nós somos perfeitos e nós precisamos melhorar cada dia. Não tem um dia que a gente não precise aprender algo, que a gente não precise melhorar em algum aspecto da nossa vida. Às vezes a gente melhora muito em um, mas tem outro que a gente está deixando meio de lado, né? Então, o livro de Provérbios, ele traz essa lupa para nós. Nós começamos a olhar, né, de forma assim ampliada para a nossa vida, aquilo que nós precisamos mudar. Por isso que eu sempre falo uma surra, né? Porque você realmente fala, peraí, né? Realmente eu preciso mudar isso aqui. Então, Provérbios, ele é um livro prático, né? Ele entra em lugares que às vezes a gente não gostaria que Deus mexesse, que fosse mexido. Sabe, lugares na nossa vida, assim, compartimentos do nosso coração ou da nossa vida, que talvez a gente não gostaria que fosse mexido. Então, quando você lê o livro de Provérbios, existe esse vasculhar ali, né? Você começa a ser vasculhado ali por dentro, né? Então, por exemplo, como nós usamos a nossa boca, quando nós reagimos quando somos corrigidos. Alguém que gosta de ser corrigido? Não, porque a gente associa a correção à criança, né? Não é verdade? Porque assim, as crianças, elas precisam realmente ser corrigidas. Faz parte do crescimento delas, porque elas não sabem nada da vida, então tem os pais ali, os adultos, né, para corrigir, para ensinar o caminho correto. Agora, quando nós adultos, nós somos corrigidos, eu estou falando pela minha perspectiva, tá? Não sei se é a perspectiva dos irmãos, mas quando eu sou corrigida, é como se a pessoa que estivesse me corrigindo me visse como uma criança. E eu falo, por que a pessoa está me vendo como uma criança? Será que eu estou realmente agindo, né, como uma criança? Por que a pessoa está me enxergando assim, né? Então, quando nós somos corrigidos, como nós escolhemos amizades, como trabalhamos, como nós administramos dinheiro, como que nós tratamos a nossa família, lidamos com a raiva, como que tomamos decisões. Vocês viram que são temas tão importantes no nosso dia a dia? Tudo isso está no livro de Provérbios. Quando você começar a ler, você vai lembrar disso tudo. Falar, nossa, que bênção. Você vai estar apanhando e você vai estar agradecendo a Deus ali por ter escrito esse livro,
né? Porque é um livro assim que nos ajuda muito, nos ensina a verdade assim desconfortável. Qual é essa verdade desconfortável? Que não basta dizer que eu pertenço a Deus. É muito bom a gente dizer assim: nossa, eu pertenço a Deus. Mas será que as nossas atitudes elas estão condizentes com o que eu acho? Porque o que é pertencer a Deus? É agir contrário ao que o mundo está agindo. Então dizer que eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, a gente pode falar, mas e no dia a dia? Né? No convívio, nos nossos relacionamentos, será que realmente é isso que nós estamos demonstrando? Porque senão nós falamos uma coisa e acabamos vivendo outra, né? Então, primeiro, o que seria um provérbio? Então, um provérbio é uma frase curta que carrega uma verdade profunda. É uma maneira de colocar muita sabedoria em poucas palavras. Por exemplo, lá em Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Olha que provérbio maravilhoso. Aqui está dizendo, é uma frase pequena, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Vocês já imaginaram quantos relacionamentos já não foram quebrados, destruídos? Quantos casamentos, quantas famílias já não foram destruídas? Quantas igrejas já não foram divididas, né? Se nós realmente pensássemos nisso aqui, na forma de responder um ao outro, é sabido que a gente não está bem todos os dias, né? Nós temos nossos dias e dias, né? Mas se a gente parar para pensar assim, a resposta branda, o que é a resposta branda? Aquela resposta mansa, né? Aquela resposta que não é uma patada ou um corte, né? Desvio por outro. Às vezes a pessoa nem está brava, mas a forma que a gente responde, né? E, tipo, pai e mãe é um exemplo típico disso, né? Que pai, quando vai falar com o filho, que o filho vem com uma resposta atravessada, aí você fala, como é que é? Você tem que estabelecer ali, né, a autoridade, né? Então, pensa isso em casamentos, pensa isso em empregos, em locais de trabalho, né? Como as pessoas nos respondem, elas podem nos ferir, ou a gente também pode ferir as pessoas, né? Então, provérbios apresentam princípios gerais de sabedoria. Então, eles não devem ser assim tratados como uma fórmula mágica, algo decorado, não, né? Mas nos ensina como a vida normalmente funciona quando vivemos segundo a sabedoria de Deus. Então, a fonte dos provérbios é Deus. A fonte da sabedoria é o Senhor. Então, quem que escreveu o livro de Provérbios? Né? Nós achamos que foi só Salomão. Não foi, tá? Quando a gente pensa em Provérbios, a gente pensa em Salomão. E agora, Eclesiastes, sim, porque Eclesiastes é o meu primeiro livro favorito, esse é o segundo. Então, Eclesiastes foi Salomão. Mas Provérbios, além de Salomão, ele escreveu mais, né, que os outros. Até porque no início aqui de Provérbios, a gente fala assim, Provérbios 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Então dá a impressão que o livro inteiro é escrito por Salomão, né? Então, na verdade, não, tá? Ele não foi o único autor, ele contém também palavras de outros sábios, né? Provérbios de Salomão reunidos pelos homens, posteriormente pelos homens do rei Ezequias, palavras de Agur, palavras do rei Lemuel, recebidas de sua mãe. E tem uma curiosidade, lá em 1 Reis 4:32, diz que Salomão compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Tá? Então, assim, ele era um homem tão sábio que pessoas de várias nações vinham somente para ouvir essa sabedoria dele, né? E ainda bem que Deus permitiu que ele deixasse um pouco, né, dessa sabedoria no livro de Provérbios, para que a gente também pudesse ter acesso. Mas assim, por que Salomão tinha toda essa sabedoria? Nós conhecemos um pouco da história de Salomão, né? Porque foi um pedido que mudou a vida dele. O Senhor perguntou, né, quando ele se tornou rei, ele era jovem, e ele tinha uma responsabilidade muito grande de governar Israel. E lá em 1 Reis, Deus falou assim para Salomão, peça-me o que você quer que eu lhe dê, né, uma visão, um sonho. E aí ele poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido vida longa,
ou derrota dos inimigos, porque naquela época, né, o povo vivia em guerra, e ele pediu para o Senhor o quê? Sabedoria, né? Um coração capaz de discernir entre o bem e o mal para governar o povo de Deus. Então Deus se agradou daquele pedido de Salomão. Tanto é que através da sabedoria que Salomão teve, ele pôde ter todas as outras coisas, né? Ele não pediu riqueza, mas com a sabedoria ele foi um dos mais ricos, né? Ou o mais rico da época. Ele poderia ter pedido vida longa, derrota, mas tudo isso ia passar. Agora, com a sabedoria, ele conseguiu conquistar todas essas coisas, todas essas outras coisas. E nós, se Deus nos desse essa oportunidade hoje, se o Senhor chegasse para nós e falasse assim: Sandra, peço o que você quiser que eu vou te conceder. Hoje a gente sabe já da história de Salomão, né? Mas se fosse a gente lá no lugar de Salomão, o que a gente pediria? Não vale dizer o mesmo que Salomão, porque a gente já viu o final da história, né? Mas é algo para a gente pensar, né? O que a gente pediria? Então, isso mudou, né, a vida de Salomão, através desse pedido dele. Então, o sábio, talvez seja uma das primeiras características de uma pessoa sábia, é reconhecer que não sabe tudo. Então, Salomão, ele reconheceu que não sabia tudo. E mesmo com toda a sabedoria, a gente lendo o livro de Provérbios e até de Eclesiastes, porque eu entendo assim que o livro de Eclesiastes é um pouco continuação do livro de Provérbios, sabe? Porque tem muita coisa ali que ele fala que eu fico, meu Deus, é verdade, como que eu nunca parei para observar isso? Não lembro agora se é em Provérbios ou em Eclesiastes, mas deve ser em Provérbios, que fala assim que não tem nada de novo na terra, que tudo se repete, que não tem nada. Não tem nenhuma novidade. E se a gente parar para pensar, é o ciclo, né? O que tem de novo, assim? O ser humano, vamos falar do ser humano. De nasce, cresce, se desenvolve, procria e morre, né? E as dúvidas, os desejos, parece que são todos iguais, não muda, né? Então, assim, é muita sabedoria dele, assim, de falar também da questão do correr atrás do vento, dizer que às vezes a gente trabalha, que o contentamento está em você comer, ele fala de comer, né? Que você trabalha para ter uma vida boa, para você desfrutar daquilo que você trabalhou, né? Então, assim, é muita sabedoria que eu não sei nem, assim, explicar, né? Muita sabedoria mesmo. Então, vamos lá para a primeira surra aqui, ó. Nós queremos hoje, nós queremos ser sábios, assim como Salomão, mas a gente gosta de ser corrigido, porque o sábio, ele vai até agradecer pela correção, né? Se você é sábio, você vai agradecer pela correção. Se alguém chegar e te corrigir, você não vai receber aquilo como uma afronta, mas você vai receber aquilo como uma oportunidade de você melhorar. Lá em Provérbios 12, 15 diz assim: o caminho do insensato parece certo aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Ou seja, o insensato, ele acha... Quem que pegou a frase aí que já sabia tudo? Foi eu, né? Acho que fui eu sei. Acho que a minha frase era eu sei, mas não sei se tinha mais alguma frase aí que falava disso. Então, o insensato, ele vai dizer assim: eu já sei disso. Mas você vai falar comigo, né? Eu já sei. Mas o que adianta só saber, se você não pratica? Né? Então, o insensato tem a diferença do insensato para o sábio. O insensato acha que já sabe tudo, e o sábio, ele acha que precisa sempre aprender mais. Que todo conselho que ele ouve, ele acolhe. E ele vê, né? Aquilo que dá para aplicar, ele aplica. Podemos estar errados e completamente convencidos de que estamos certos. Podemos ferir alguém e explicar porque a pessoa mereceu, né? Eu fiz tal coisa, feri a pessoa porque ela mereceu. Eu fiz tal coisa porque... Então, o insensato, ele está sempre se justificando. O insensato, ele nunca assume de cara. Ele sempre ele agiu dessa forma porque as circunstâncias, porque a pessoa, porque é um insensato. Sempre tentando justificar o injustificável, né? Podemos falar de preguiçosos,
Ou também a questão do insensato de falar que a pessoa mereceu, que, eu sou sincero. Às vezes a pessoa ela é grosseira com alguém e fala assim, gente, eu só falo a verdade. Eu sou sincera. Né? Então ela se justifica dizendo isso, que em favor da sinceridade ela tem a liberdade de machucar as pessoas, de ofender as pessoas, né? Mas talvez quando as pessoas usam da mesma sinceridade com ela não gosta, né? Quando as pessoas são controladoras, elas chamam isso de cuidado. Quando elas são orgulhosas, é porque eu tenho a personalidade muito forte. Irmãos, eu estou falando aqui, mas isso aqui tudo é para mim. Eu estou falando da sua, é isso. Que quando você está falando, não é para o outro, é para, sabe? Porque você se vê no espelho, assim, né? Ser preguiçoso é o quê? Eu estou cansado. Aí você procrastina. Não, porque eu não sou, né? Então você fala assim, eu estou cansada. Não vou no culto hoje não, estou cansada. Né? Então você sempre tem uma justificativa. O insensato sempre. Ser fofoqueiro. Quantas pessoas você já não viu assim? Vamos orar por fulano de tal, mas né, é só pra gente orar pela pessoa. Então a pessoa assim, ela usa esse desejo de orar para alguém para espalhar uma fofoca. Então ela justifica, ela quer falar do outro, mas aí ela usa como um pedido de oração. Mas vamos orar. Ou então aquela pessoa que fala do outro, fala assim, mas quem somos nós para julgar, né? Quem somos nós para julgar a pessoa? Que isso? Isso acontece muito, não acontece? Em ambiente de trabalho, né? Então, assim, a pessoa, ela sempre se justifica, ela usa isso, a insensatez sempre encontra um caminho bonito, sabe? Para continuar existindo. Ela não quer deixar de ser insensata, ela quer continuar existindo, então ela se justifica. Então, outro ponto, a sabedoria não é a mesma coisa que inteligente. Então, assim, existem pessoas inteligentes que dominam várias ciências aí, mas elas não conseguem dominar, às vezes, a si mesmas. Elas podem ter diplomas, títulos, podem ter muito conhecimento bíblico, inclusive, muita experiência, pode falar em línguas, pode sambar no espírito, pode fazer o que for, mas ela não consegue dominar a si mesma. Ela não consegue dominar a sua própria língua, né? Então, ela precisa do quê? De sabedoria. Então, essas pessoas, elas podem ter tudo isso e ainda tomar decisões que destroem tanto a sua vida quanto a vida dos outros. A inteligência, ela nos ajuda a saber muitas coisas, mas é a sabedoria que nos ajuda a viver diante de Deus. Diante daquilo que o Senhor pensou e planejou para as nossas vidas. Eu posso ser muito inteligente, em contrapartida, posso ser muito insensata. Sabe aquele negócio de boicote? De você mesmo se boicota? Você é inteligente, você tinha tudo para alavancar, tudo para ser uma pessoa assim, extraordinária, mas você é insensata. Você não tem sabedoria. Então é como se a sua inteligência não valesse de nada. E em contrapartida tem pessoas que não têm tanta inteligência, que não têm diplomas, que não têm, né, tantas coisas, títulos, mas ela é uma pessoa sábia, que quando ela abre a boca, ela promove crescimento na vida de alguém. Quando ela abre a boca, ela traz um crescimento para a vida dela e para a vida do outro também. Então, a pergunta para a gente pensar de Provérbios não é assim, o que você sabe? Nós sabemos muitas coisas, né? Mas a pergunta é, o que você está fazendo com a maneira que você está vivendo? O que você está usando o que você sabe para você viver de uma maneira que agrade a Deus? Como que você está vivendo com isso que você sabe? Está fazendo diferença? Você sabe, o que você sabe? Eu sei de Deus, eu sei que Deus é meu Senhor, eu sei que Jesus é meu Salvador. Mas como que você está vivendo com isso? A sua maneira de viver está mostrando isso? Ou as pessoas olham para você com deboche? Ou às vezes até Satanás olha para as nossas vidas e fala, né? Tem até um episódio, eu não vou me lembrar agora, porque assim, quando a gente está falando uma coisa, você nem pesquisou sobre isso, mas é algo que vem na cabeça, né? O pastor vai saber mais. Mas lá nas cartas de Paulo, não sei se é em Atos, que quando teve umas pessoas lá que quiseram usurpar do poder de Paulo e foram expulsar um demônio. E aí o demônio olhou para cada pessoa e falou assim: Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, mas quem é você? Você
Te conheço? Não tem um? Não é? Porque Paulo, a gente sabe que, né, o Senhor fez através de Paulo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, assim, o demônio, às vezes até ri, debocha da gente, às vezes, ter todo o conhecimento que a gente tem, mas na hora, assim, quem é você? No mundo espiritual aqui, não te conheço. Né? Não te conheço. Então é o quê? Sabedoria. A pessoa ela quis usurpar um lugar que não era dela. Ela não tinha aquela realidade. Ela não tinha aquela intimidade. Então até Satanás, o diabo, ele sabe quem é, né? Ele que sabe. Então às vezes a pessoa ela não tem autoridade. Ela pode até ter título, ter não sei o quê, mas ela não tem autoridade. Se ela vai expulsar um demônio, vai na cara da pessoa. Fala, quem é você? Te conheço. Né? Porque Paulo, ele conhecia Paulo porque Paulo falava em nome de Cristo e Paulo era imitador de Cristo, né? Mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, a gente já sabe. Continuando, deixa eu ver onde que eu parei. Tá. O temor do Senhor é o princípio. Então, Provérbios 1:7 fala: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, aqui a gente, esse versículo aqui, ele é a chave do livro de Provérbios, né? Sem esse versículo aqui, nós podemos transformar Provérbios em um simples livro de autoajuda. Você vai lá ler um livro, uma parte ali isolada, como muita gente faz muitas vezes, né? Como ser produtivo, como falar melhor, como escolher amigos, administrar dinheiro. Você pode usar o livro de Provérbios como um livro de autoajuda, se você esquecer Provérbios 1:7, porque ele não começa com a gente. Provérbios ele começa com Deus, que a verdadeira sabedoria começa quando nós reconhecemos quem Deus é. Quem Deus é. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, né? Então, aqui fala, o louco ou o nécio e o sábio aparecem frequentemente contrapostos no livro de Provérbios. Loucos ou insensatos são os que desprezam o conhecimento, expandem a sua ira e se metem em rixas. Louco ou insensato é também o que confia nas suas próprias ideias, desprezando a sabedoria divina. Então, assim, quando eu sei quem Deus é, eu não vou desprezar a sabedoria do Senhor, porque eu sei que a sabedoria que eu tenho vem de quem? Da fonte inesgotável que é o Senhor, né? Tudo que as pessoas veem em nós, algo de bom, não é nosso. Não vem de nós, porque o nosso coração é enganoso. Nós somos maus. O que pode vir de bom de nós? Nada. Se não for o Senhor na nossa vida, né? Então o Senhor ele é o princípio de tudo. Ele é o princípio de toda sabedoria. Então se você tem sabedoria, se você tem agido com sabedoria, louve e engrandeça o nome do Senhor, porque a fonte é Ele, não é você. Então, quando alguém fala assim, nossa, fulano é tão sábio, não pegue essa glória para você. Fala, não, isso não vem de mim, isso vem de Deus. É dele, Ele é a fonte de toda a sabedoria. E eu só quero me encher cada vez mais dessa sabedoria. Então, o que significa temer a Deus? Então, temer ao Senhor não é viver apavorado, né? A gente fala, ouve temor, a gente lembra de medo. E não é você viver com medo, sabe? O Senhor, Ele não quer que você se achegue até Ele por medo. Ai, não, eu tenho que seguir ao Senhor, porque senão eu vou para o inferno. De fato, se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você vai mesmo. Mas que você não chegue até Ele por medo, mas por temor. O que é temor? É respeito, é reverência, é você entender quem é você e quem é Deus, quem é você em Deus. O Senhor, Ele não está esperando uma oportunidade para nos destruir. Você acha que Deus ia te criar, te formar, para ficar esperando uma oportunidade para te destruir? Jamais. O Senhor, Ele te ama. Lá em João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Então é desejo do Senhor que todos tenhamos a vida eterna. Então o Senhor não quer nos destruir, pelo contrário, o Senhor nos quer para Ele, né? Então temer ao Senhor é você viver consciente de uma verdade simples e profunda, que é Deus, não sou eu que sou Deus.
Embora a minha natureza humana às vezes queira ser Deus na minha vida, decidir as coisas por mim mesma, não. Mas é você entender, não. Quem é Deus? Eu sou pobre de mim, sou um pobre pecador. Quem sou eu diante da grandeza do Senhor? Mas eu sei quem é Deus. Deus é tudo. O Senhor, Ele mesmo diz, eu sou. Né? Então não tem como a gente descrever quem é esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso. Nos faltam palavras para nós compreendermos de forma integral quem é esse Deus. Então temer ao Senhor é você entender quem é Ele, né? Então grande parte dos nossos problemas começa quando nós tentamos inverter a ordem, quando nós nos achamos que somos Deus e o mundo inteiro conspira para isso, as filosofias de vida conspiram para isso, para querer que a gente acredite que nós que somos os deuses, né? Cada um Deus de si, e que o Senhor não manda nada na nossa vida. Se a gente lembrar das frases aí, é que eu não estou com todas as frases, mas se a gente lembrar as frases aí, não preciso de ninguém que me corrija. Se eu não preciso de ninguém que me corrija, eu sou soberano, eu sou demais. Que mais aqui? Eu perdoo, mas não esqueço, também estou me deixando dominar pelas minhas emoções. O problema não sou eu, claro que não. Todo mundo é o problema, menos você, alecrim dourado, né? Então, é isso. Então, se eu não temo a Deus, se eu me vejo como Deus da minha vida, eu já sei quem eu sou. Insensato. Eu não sou sábio. Porque o sábio vai reconhecer quem é Deus. Segunda, digamos assim, o segundo tapa ou segunda surra, né? Muitas vezes nós dizemos assim, estou buscando a vontade de Deus. Não, eu estou buscando a vontade de Deus. Mas aqui, ó, já está tudo calculado. Está tudo plenamente organizadinho. Já decidimos o que a gente quer. Aí a gente ora, até encontrar alguma coisa que confirme a nossa vontade, né? Que seja feita a vontade de Deus. Aí, esses dias eu vi um vídeo que falava assim, que a gente não deve orar pedindo para Deus revelar a sua vontade, porque a vontade do Senhor já está na palavra dele. Foi uma outra surra, né? Que eu levei quando eu ouvi isso, que eu falei, faz sentido. Porque a gente fica perdendo tempo assim, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida ainda? Mas está na Bíblia. Deus já deixou aqui qual é a vontade dele. O que a gente tem que pedir é um coração obediente para seguir a vontade de Deus. Primeiro que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Pronto. Então, nada que o Senhor vai permitir, quer que a gente faça, vai ser algo que contraria isso, porque Ele não vai contra a palavra dele. Então, Deus nunca vai permitir que a bondade deles nas nossas vidas seja uma coisa ruim, porque ela é boa, uma coisa agradável, e ela é perfeita, ou seja, é o melhor. Eu vou ver qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, nem sempre ela vai vir do jeito que você espera, porque você olha o que está acontecendo no momento, você não tem poder para ver o que vai acontecer lá na frente. Deus, Ele já sabe o que vai acontecer. Deus, Ele é onisciente, Ele já sabe, né? Então, às vezes, a sua vontade, o que você quer, porque você está olhando com olhos humanos, olhos do tempo. Deus, Ele é atemporal, independente. O Senhor, Ele já sabe, né? Mas às vezes a gente vai, será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Será que essa é a vontade de Deus? Né? Então, vamos lembrar, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, não tem nem que questionar isso. Então, o temor do Senhor nos coloca novamente no lugar correto. Ele é o Senhor e nós somos os servos, não o contrário. Muitas vezes nós queremos fazer de Deus o nosso servo. Nós falamos com Deus para que Ele atenda os nossos pedidos. Já vamos parar e vamos começar a ouvir agora as nossas orações. Quando você for orar, como que você ora a Deus? Começa a observar se a sua oração realmente é uma oração de entrega, se é uma oração pedindo a glória de Deus, é uma oração pedindo que a vontade de Deus se estabeleça, que o reino dele venha, que você seja cheio da presença dele, ou você
fala com Deus um pouquinho, mas daí daqui a pouco você já começa. Senhor, que aquilo dê certo, que não sei o quê, que aquela porta se abra, que... Não estou dizendo que a gente não deve fazer isso. Mas a gente, nas nossas orações, é basicamente isso. A gente fala com Deus, mas é mais para pedir. É mais para pedir, é mais coisas para nós. Mas vamos fazer um exercício de nós começarmos a orar e falar, hoje eu não vou pedir nada. Mas se policia, porque se você não se policiar, daqui a pouco você já está pedindo. Abençoa o dia de amanhã, Senhor. Já está abençoado. Porque as bênçãos que o Senhor já liberou as bênçãos. A palavra do Senhor diz em Efésios que todas as bênçãos já foram liberadas. O Senhor já vai abençoar. A palavra do Senhor diz também que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Eu não preciso pedir, Deus vem renovar as misericórdias sobre a minha vida, já foram renovadas. Né? Então, até essa questão da oração, a gente precisa ouvir, né? Se a gente não está se colocando no trono, e Deus faz isso, cura fulano, Deus, abre a porta de emprego para esse clã, Senhor, não permita aquilo, Senhor, campa os teus anjos, Senhor. Em Deus, oh, majestade, claro, né? Claro que não. Misericórdia, né? Então, o temor ao Senhor é você entender, não, Ele é meu Pai, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Então você coloca o Senhor no trono, e você é o servo. Senhor, usa-me. Você já orou essa semana para Deus te usar? Senhor, usa-me. Eu não sei como, eu não tenho nada, Senhor, para ser usado, eu não tenho nada de especial, mas eu quero servir meu irmão. Eu quero servir a tua obra, Senhor. Eu quero fazer parte do teu reino. Eu quero que o teu reino cresça. Usa a minha vida. Me dá algum talento que eu não tenha para usar para o Senhor. Se for para o Senhor me dar recursos, meu Pai, que seja recursos para abençoar o outro. Porque se você pede, Senhor, eu quero um carro novo. Para quê? Você quer um carro novo? Igual Ana. Eu sempre lembro da oração de Ana. Enquanto Ana estava pedindo, Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Deus. Porque Deus sabia que a intenção de Ana era porque ela queria competir com a Penina lá, né? Que Penina tinha filho, mas Ana não tinha. E aquilo era uma vergonha para a mulher, né? Mas quando Ana orou, falou assim, Senhor, se o Senhor me der, eu vou te devolver. Se o Senhor me der, ele vai ser teu. É isso. Então, você pode até pedir, a gente pode pedir, fazer orações de petição, mas que tudo seja de volta para o Senhor. Que Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. É para Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Amém? Vamos caminhando aqui. O sábio e o insensato. Ao longo do livro de Provérbios, nós encontramos essas duas pessoas, o sábio e o insensato. O sábio ouve, aprende, aceita correção, pensa antes de agir, busca conselho, reconhece seus limites. Amém? Esse é o sábio. Se enxergou no sábio? Vamos para o insensato. O insensato acha que já sabe, despreza o conselho, fala sem pensar, repete erros, culpa os outros, resiste à disciplina e confia em si mesmo. E aí? Nós precisamos tomar cuidado, né? Porque quando nós lemos Provérbios, às vezes a gente pode falar assim, eu sou sábio, mas o meu marido é um insensato. Ou eu sou sábio, a minha esposa é insensata. Ou eu sou sábio, meu patrão é insensato, né? E aí, em muitos momentos, nós somos o insensato do texto. Por isso que a surra vem, né? Então, não é pra gente pensar assim, quem que precisa ler, mas é pra gente entender que é para nós, que o confronto ele é para nós. Não é quem eu conheço que fez isso, mas, Senhor, onde que está isso em mim? Assim como o salmista disse, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Então, é sempre a gente olhar para nós. Não é para o outro. Toda palavra pode ser de Provérbios ou qualquer palavra que vier. Não é para o outro. Se você está ouvindo, é para você. Então, receba, em nome de Jesus. A sabedoria clama, mas nem todos querem ouvir. Provérbios 1:20 fala assim, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Aí continua falando, do alto dos muros clama, a entrada das portas, nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amarei a necessidade? Ó, uma palavra diferente aí, ó, necessidade, que é uma palavra
para os nécios, né? Os nécios também é o mesmo que o insensato. E aí, ela é aqui apresentada, a sabedoria, como se fosse uma pessoa, porque quem que grita é uma pessoa, né? Então ela grita, ela levanta a voz e ela está falando, né? Está gritando, está levantando a voz nas praças. Então ela, na verdade, que não é uma pessoa, ela é uma figura poética, vamos dizer assim. Ela é personificada. Ela chama, adverte e convida. Então o problema nem sempre é que Deus não fale. Deus é a própria sabedoria, né? Mas muitas vezes o problema é que nós não gostamos de ouvir o que Deus está dizendo. Quantas pessoas só querem ir em lugares onde a palavra está sendo palavra só de vitória, só de conquista. Enquanto é palavra de vitória, de conquista, de bênção ou glória. Agora, quando a palavra é de confronto, quando a palavra é para provocar mudança, quando é para orar, buscar mais de Deus, se encher da presença do Senhor, cadê? Agora fala, vai vir um irmão fulano de tal, um pastor ou um bispo, ou sei lá quem, que faz e acontece, que revela tudo, que sei lá, cura tudo e cura todo mundo. Vamos, enche, as pessoas enchem, as pessoas precisam até pagam para ir nesses lugares, porque querem as coisas rápido, né? Não tem confronto. É o evangelho que o pastor pregou no domingo, palatável, aquele evangelho docinho, muito bom ser de Cristo. Eu pertenço. Agora, quando vem as palavras duras que Jesus disse, né? Quem que vai comer da minha carne? Quem vai tomar do meu sangue? Opa, que é isso? Que palavreado é esse? Não, isso não é de Deus não, né? Então, nós vemos muito isso. As pessoas, elas não querem ouvir. A sabedoria está gritando aqui, ó, o livro de Provérbios. Você vai ler, você vai ver a sabedoria gritando. Gente, oi, acorda, bora. Não é por aí. Não, mas eu sei da minha vida. Eu sei onde que o calo aperta, né? Então, o problema não é o que Deus está falando, mas é o que a gente não gosta do que Ele está dizendo. Então, toda escolha constrói um caminho. Todo caminho vai levar a gente a algum lugar. Então, ninguém vai destruir a própria vida num dia. Isso é uma destruição diária, né? Você não vai... Eu já até falei em outros, pastor também aqui em pregações, que a gente não se desvia, a gente não nega a Jesus do nada. Eu resolvi negar Jesus. Não. É algo que está sendo construído no nosso dia a dia, na nossa vida. Se a gente olhar para trás, como que você era há 10 anos atrás? Na fé, como cristão, no mundo espiritual, como que você era? Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quem tem esse tempo de caminhada com Cristo? Ou quem era você há 5 anos, se você tem 5 anos de caminhada com Cristo, né? Eu olho e reconheço que eu já fui muito mais de Deus, já fui muito mais fervorosa, né? E aí, a gente tem saudade daquele tempo, mas a gente também entende que o Senhor tem desenvolvido a nossa vida, o Senhor tem nos amadurecido em outros aspectos, né? Então, a gente precisa buscar o crescimento constante, né? O sábio sempre tem que procurar crescer, não dizer, não, já tá bom, já sei, já não preciso de nada mais, não preciso mais vir na escola bíblica dominical. Já pensou lá isso? Essas pessoas falam assim, eu já sei de Bíblia tudo, não precisa mais vir na escola bíblica dominical. Se as mulheres, Marley, não, já estão um monte de mulher, já tem um nome de umas mulheres que a gente nem sabe quem são essas mulheres, um nome estranho, porque as conhecidas a gente já sabe de tudo. Pergunta das mulheres conhecidas que a gente já sabe. Não precisa aprender mais nada, e a gente já precisa aprender. Tem uma mulher na Bíblia chamada Trifosa, nem sabia que tinha esse nome, mas eu aprendi do meio passado, tive que aprender para dar aula, né? É o nome que você passa assim, Trifosa, Trifena, Pérside. Para mim que Pérside é o nome de uma cidade, mas é o nome de uma mulher. Ou seja, a gente sempre está aprendendo, né? Então, onde que está Jesus em tudo isso? Irmãos, se eu falar para os irmãos que Jesus está em todos os livros da Bíblia, vocês acreditam, né? Porque Jesus está em todos os livros da Bíblia. E onde que
está Jesus aqui no livro de Provérbios? Se a gente for estudar o livro de Provérbios só como um livro de regras, né? Eu estou olhando aqui, tá. Porque eu tinha printado uma tela aqui e está no mesmo horário, faz hora. Eu falo, meu Deus, deixa eu mudar isso aqui. Já estou caminhando para o fim, irmãos. Se a gente for olhar o livro de Provérbios só como um livro de regras, para a gente se tornar pessoas melhores, a gente vai ficar frustrados, né? Ou orgulhosos. Porque, irmãos, o conhecimento demais, sem a sabedoria, nos deixa orgulhosos. Tudo a gente precisa pedir a sabedoria de Deus. Porque, por exemplo, se você é muito fervoroso, se você busca Deus, mas se você busca sem sabedoria, você pode cair no risco de você se achar melhor que o outro. De você achar que você é o preferidinho do pai. Que Deus te ama mais que o irmãozinho que não lê a Bíblia, ou que o irmãozinho que não vai na igreja, no culto de quarta-feira. A gente tem o tempo inteiro pedir para o Senhor vasculhar o nosso coração, para que a gente não se ache melhor, para que a gente não deixe o orgulho entrar no nosso coração. Porque se a gente não cuidar, daqui a pouco a gente fala assim, mas gente, eu sou muito perfeita, né? Olha, eu participo da semana de oração, eu venho nos cultos, olha, pastor não puxa a minha orelha, mas ele puxa. Tem uns irmãos ali, aí a gente começa a comparar. Então, o tempo inteiro, qualquer coisa que você fizer, se você fez uma visita para um irmão, para uma irmã, se você fez algo, dê a glória para o Senhor. Não deixe isso entrar no seu coração para você não se sentir maravilhoso ou maravilhosa, porque a glória é do Senhor. Então, onde que está Jesus aqui, né? Jesus ali, em 1 Coríntios 1:24, fala Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Jesus, ele não é apenas alguém que ensinou coisas sábias. Jesus, ele é a perfeita expressão da sabedoria de Deus, amém? Então, Jesus, ele soube quando falar. Jesus, ele soube quando se calar. Ele não respondeu a insultos. Ele ouvia e ficava calado. Ele não foi governado pelo orgulho. Ele não viveu para acumular riquezas. Ele escolheu obedecer ao Pai. Foi fiel, serviu, amou e nunca pecou. Amém? Então Jesus, ele é o homem perfeitamente sábio. O ser humano mais perfeito que já pisou aqui nessa terra é Jesus. Então, imagina se nós estivéssemos no lugar de Jesus. A gente não é nenhuma formiguinha perto de quem Jesus é. E a gente já se acha, né? Então imagina, você está lá sendo humilhado, ofendido, debochado, e você saber quem é você. Você sabe, ele sabia quem ele era. Deus. É Deus. Em nenhum momento ele usou aquilo para dizer assim, você sabe com quem que você está falando? Eu estive na criação, eu criei esse mundo também, né? Não. Jesus em nenhum momento ele usou da sua posição para se achar melhor que o outro. Pelo contrário, se a gente for lá ler no livro de, acho que é Efésios, não lembro agora, que o Senhor, ele nos ensinou a humildade, né? Ele suportou toda a humilhação, ele foi o que sofreu toda a humilhação e ele permaneceu fiel ao Senhor, né? Ser semelhantes a Jesus. Tem um texto, agora eu não me lembro, mas acho que é ali em Efésios, né? Quando fala da humildade. Tem de volta o mesmo sentimento que eu. Isso, o mesmo sentimento. Filipenses 2. Filipenses, Efésios, está tudo ali, né? Que tem de mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou, né? Mas ele foi humilde, né? Se fez homem. Porque só o fato dele vir como homem é uma humilhação maior que essa. E além de ser homem, ainda foi servo, né? Não foi aquele homem ricão, aquele homem poderosão para mostrar nada, mas ele pegou, né? Aceitou ser o pior de todos, vamos dizer assim, para nos mostrar, né? Quem nós somos. Então, Jesus, ele é o homem perfeitamente sábio. Então, Jesus, ele é maior que Salomão, né? Ele, em Mateus 12:42, e eis que aqui está quem é maior do que Salomão.
Então, ó, Salomão recebeu sabedoria, Jesus é a sabedoria de Deus. Salomão ensinou caminho sábio, Jesus é o caminho. Salomão escreveu sobre a verdade, Jesus é a verdade. Salomão falou sobre o caminho da vida, Jesus é a vida. Então, tem ainda uma advertência, uma grande advertência na história de Salomão. Qual é? O homem, a gente sabe que Salomão, por mais que ele foi toda essa sabedoria enquanto homem, né? Ele ainda não viveu a vida dele de acordo com o que sabia. Porque ele ainda permitiu que o coração dele se desviasse. Então, conhecer a verdade não substitui obedecer a verdade. Salomão, o homem mais sábio, homem, ser humano, né? Maior que Jesus, Jesus maior que Salomão. Então, Jesus, o homem perfeito, e Deus, Salomão, o homem sábio. Se comparando a nós, né? Em questão de humanidade. Mesmo ele sendo mais sábio que nós, Salomão ainda se desviou, ainda fez escolhas erradas, né? Então, podemos ensinar aquilo que não estamos vivendo? Podemos aconselhar outras pessoas e negligenciar nossa própria alma? Não. Por isso, a nossa esperança não pode estar em nossa própria sabedoria. A nossa esperança tem que estar em Cristo. Então, para a gente finalizar aqui, esse estudo eu vou continuar, tá? Porque é muita coisa de Provérbios, tá, irmãos? Então, só para a gente finalizar, ó. Provérbios não vai nos mostrar como sábio, vai nos mostrar como o sábio vive. Provavelmente perceberemos várias áreas em que temos vivido como insensatos. Nós não precisamos apenas de melhores conselhos, precisamos de um novo coração. Então, o conselho você recebe, daqui a pouco você esquece, mas um novo coração não, né? Jesus não veio apenas dizer, seja mais sábio, mas Jesus veio salvar pecadores, morreu por nossas palavras insensatas, nossas escolhas erradas, nosso orgulho, nossa resistência à correção, nossa autossuficiência e nossa desobediência. E Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Amém? Você crê nisso? Então, quando Provérbios nos der essa surra, toda vez que a gente falar Provérbios, nós não devemos fugir da palavra. Não podemos dizer, isso aqui não é para mim. Porque se a gente não aceita a correção de Deus, como que a gente vai crescer? Como que a gente vai ser melhor? Como que nós vamos evoluir? Como que nós vamos nos santificar aqui? Né? Se quando for a correção não for para mim, é para o outro. Quando é o elogio, é para mim, mas na hora da correção não é para mim. Eu não vou crescer. Então a palavra não revela nosso pecado para nos deixar no chão, mas ela revela nosso pecado para nos levar ao Salvador, para nós reconhecermos o quão pecadores nós somos e o quão gracioso é Jesus e o quanto que nós precisamos dessa graça dele nas nossas vidas todos os dias. Você quer um superpoder para você vencer isso? É a graça de Jesus. É a graça de Jesus que te capacita, que te fortalece para você rejeitar o pecado, para você não fugir da correção, mas você diz, venha, eu preciso disso, eu preciso crescer, eu não estou agradando a Deus, então eu preciso mudar. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós estivermos, mais o pecado vai nos incomodar. Mas quando a gente fizer uma coisa errada, aquilo vai doer em nós, aquilo vai... Por quê? Porque nós não queremos mais aquilo. É uma luta todos os dias de nós contra nós mesmos. Como a palavra do Senhor diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é. Então não é a luta, não é contra o irmãozinho ou contra aquele que está fazendo algo para você, não. Mas nós precisamos todos os dias pedir para o Senhor vir transformar o nosso coração, nos dá um coração novo, um coração igual ao coração dele. Então, só para a gente finalizar refletindo, como você costuma reagir quando é corrigido? Existe alguma área que você já sabe o que Deus diz, mas continua resistindo? Deus fala tal coisa que você precisa fazer, mas não é a hora, não é o momento, não é para mim. Você tem buscado a vontade de Deus ou a confirmação da sua própria vontade? Quando você ora buscando algo, uma confirmação em Deus, é porque você realmente quer ouvir o que Deus quer ou é aquilo que você quer? Qual é mais difícil para você? Reconhecer que errou ou pedir perdão? Né? Isso que é a palavra mais difícil que da gente falar é perdão. A palavra mais difícil de você pronunciar é perdão, né?
Você consegue identificar alguma insensatez que costuma justificar com outro nome? Ah, não é preguiça, é cansaço. Ah, não é fofoca, é preocupação com a irmãzinha. Ah, não é. Quando você começar a se justificar, você fala assim, tá errado isso aí. Vamos mudar isso agora, em nome de Jesus. Por nós, a gente não consegue, viu, irmãos? A gente precisa da palavra do Senhor, né? Precisa da presença constante do Senhor nas nossas vidas. Mas essa presença não é um botão que você aperta, não é um passe de mágica, mas é o quê? Dependência do Senhor, é a oração, a leitura da Bíblia, não tem outra forma. Então, como que o Senhor vai produzir? Como que a gente vai levar essa surra bíblica de provérbios se a gente não lê? Aquilo o que os olhos não veem, o coração não sente. É um provérbio popular, né? Então, se eu não vou ler provérbios, eu não vou apanhar, eu não vou precisar mudar, porque, né? Precisamos ler, sim, para que o Senhor venha gerar fé no nosso coração, né? Porque a fé vem pelo ouvir, acrescentaria, pelo ler, né? E a palavra de Deus. Então é isso, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, né? Quando reconhecemos Deus, Ele sabe, Deus Ele vê, Deus governa, Deus tem sempre razão. E eu preciso aprender a depender mais do Senhor, preciso aprender a buscar mais o Senhor, para que Ele venha transformar aquilo que Ele sabe que precisa de transformação. Amém? Estão bem? Como que foi a surra? Deus abençoe.